Nós temos pensado que servir Deus é servir na igreja. E nós desejamos expandir o conhecimento de serviço a Deus, não limitarmos ao servir na igreja, mas quisemos expandir isto um pouco mais. E de facto fizemos esta expansão. Aleluia. E mexemos em pontos importantes como a organização do seu lar, a organização das suas coisas, de como a pessoa respeita os seus pais, de como a pessoa respeita a sua própria família. Que isto tudo significa servir a Deus. Nós dissemos que nenhuma pessoa há de dizer que serve Deus na igreja, sendo que em casa tem outro comportamento. Parte do lado. Mas nós queremos entrar um pouco mais no dia de hoje, vendo um pouco este assunto sobre servir. Porque nós falamos sobre servir Deus, mas servir a Deus significa ou pressupõe conhecer Deus. Não é possível você servir a um Deus que você não conhece. Para você ser bem sucedido no serviço, deve ter um fundamento do conhecimento. Deve conhecer Deus. E nós queremos no dia de hoje compreender um pouco mais sobre Deus. Na igreja é muito fácil a gente falar sobre as coisas de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o comportamento, sobre como as coisas funcionam, histórias de homens de Deus. Mas poucas vezes nós falamos da identidade do próprio Deus. E ninguém pode conhecer Deus sem no princípio, sem no fundamento conhecer Jesus. Quando nós pegamos na Bíblia, compreendemos que a única forma que existe de conhecer Deus é conhecer Jesus. Nenhuma pessoa vai conhecer a Deus a não ser que conheça Jesus. O conhecimento de Cristo é que revela a identidade de Deus. Ninguém vai saber alguma coisa de Deus a não ser que saiba de Cristo. Tudo de Deus foi revelado. Foi revelado em Cristo. Por isso que há necessidade de conhecer Deus. O Senhor Jesus Cristo é a revelação de Deus. A revelação da identidade de Deus. Neste contexto nós queremos dedicar um tempinho hoje para conhecermos um pouco mais de Deus. E todas as vezes que eu falo da identidade de Deus nesta igreja, faço questão de dizer que não é na plenitude, porque não pode ser na plenitude. Ninguém pode conhecer Deus na plenitude, porque Deus é infinito. Se Deus fosse finito, seria possível lhe conhecer
plenamente. Mas Deus é infinito. Ele é totalmente infinito. Lembra que nós estamos a trabalhar isto num contexto em que nós aprendemos na semana passada que devemos viver com noção do tempo. É arriscado e é perigoso viver sem noção do tempo. Quando o cristão vive sem noção do tempo, está debaixo do perigo. É necessário viver com noção do tempo. Quando nós estamos nesta terra, devemos ter noção do tempo. E atualmente, muitos de nós vivem sem nenhuma noção do tempo, sem prestar nenhuma atenção na urgência das coisas. O tempo é urgente. E nós não temos todo o tempo do mundo. Não viva pensando que ainda tem tempo. Faltei neste domingo. Ou é de ir no próximo. Não orei hoje. Não faz mal. É de orar amanhã. Cuidado. Você não tem todo esse tempo. O pouco tempo que nos resta, devemos fazer bom proveito dele. Porque no dia da salvação, a tua coroa vai ser dada pela soma do bem que você fez, das boas obras que você fez. Aleluia. Amen. A salvação você terá por crer em Cristo Jesus e viver santidade. A sua coroa, a sua recompensa, você vai ter pela soma das boas obras que você tem. A santidade que você tem. Então não viva pensando que você ainda tem tempo. Porque senão você pode morrer e perder a sua coroa. Aleluia. Aleluia. Então viva sabendo disso. Viva com noção do tempo. Aos jovens que estão aqui, repletos nesta tarde, nesta manhã, eu tenho algo para vos dizer. Viva com noção do tempo. Há um grande engano nestes últimos dias, em que os jovens vivem pensando que há muito tempo. Vivem pensando que nós ainda temos muito tempo. Não temos tempo. Não fique pensando que você vai viver até os 50 anos, até os 60 anos. Se você tiver 2 anos, é sorte. Se você tiver 1 ano, é sorte. Se tiver 6 meses, é graça. Aleluia. Porque no que tudo indica, está tudo pronto, está tudo armado para Cristo voltar hoje. Hoje mesmo, Cristo pode voltar e arrebatar a igreja. Hoje, Ele pode voltar e arrebatar o seu povo. Hoje mesmo. Aleluia. Amen. Segundo as profecias da Bíblia, a grande apostasia é esta que está acontecendo, que nós estamos a ver nesses últimos dias, em que multidões de falsos cristãos correm para multidões de falsos profetas. Aleluia. Você
acorda de manhã, vê as igrejas dos falsos profetas estão repletas de falsos cristãos. Na grande apostasia. É esta que estamos vivendo. É que se você quer começar a viver justiça, santidade, você é apontada pelo dedo. Você é achada mal. É mal interpretado. É mal interpretado. Aleluia. Então está tudo pronto para a vida do Messias. Então, de fato, já não temos tempo. É necessário viver com noção do tempo. Mas para entrarmos na mensagem de hoje, abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 1, no seu versículo 1. E eu vou buscar te ensinar com muita calma, para que você possa aprender. Hebreus capítulo 1, versículo 1, eu vou te ler os versículos, por causa do tempo. Assim diz o versículo 1. Já está todo mundo lá? Diz amém se você já está lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Hebreus, vocês sabem que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Alguns dizem que o livro de Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Dizem que ninguém conhece o autor do livro de Hebreus. Mas eu leio Bíblia. E leio as cartas de Paulo. E conheço a forma de Paulo escrever. E sei que é Paulo. E qualquer pessoa pode saber que é Paulo. Porque está claramente revelado que é Paulo. Aleluia. E Paulo, quando escreve aqui, ele vai direto ao assunto. Ele não cumprimenta como nos outros livros. E no meu ponto de vista, Paulo não faz isso porque esta carta é especial. É a carta que ele direciona aos hebreus. Os hebreus são os judeus e os israelitas. Aleluia. Os hebreus são todos os filhos de Israel. Lembra que Israel dividiu-se o reino durante o reino de Jeroboão, filho de Salomão. Quando escutou o conselho dos seus amigos. E por um lado ficaram os judeus. E por outro lado ficaram os israelitas. E que eram chamados de samaritanos. Aleluia. Mas todos eles juntos eram chamados de hebreus. Aleluia. De hebreus. Os hebreus, quando Paulo escreve aqui, eles eram hostis à palavra de Jesus Cristo. Eles eram hostis ao próprio Senhor Jesus. É por isso que Paulo, quando escreve a eles, ele dedica tempo para revelar Cristo. E se você pode escrever um tema para esta mensagem, o tema desta mensagem é muito simples: revelando Cristo Jesus. Paulo dedica tempo a revelar Cristo para os hebreus. A revelar Cristo para os hebreus.
ele dedica tempo a falar de Cristo para eles, a lhes ensinar, a lhes revelar Jesus Cristo. E uma das coisas que eu noto nos últimos dias é que há necessidade de revelar Cristo para esta geração, porque é uma geração que ignora Cristo, que não conhece Cristo. É uma geração que vai para a igreja, vão e oram, mas não conhecem Jesus. Não há conhecimento de Jesus. E como é que a gente pode fazer isto? Trazer Cristo para esta geração. É que cada um de nós que está aqui deve conhecer Cristo e viver segundo o conhecimento de Cristo, para o benefício desta geração. Aleluia. Então Paulo queria ensinar aos hebreus, aqueles que eram inimigos de Cristo, eram hostis a Cristo. Então, o que Paulo faz no livro de Hebreus, basicamente todo o livro, é revelar Jesus Cristo. E ele começa logo no primeiro versículo. Não tem tempo para brincar, Paulo. Eu acho que Paulo deve ter jejuado muito para escrever esse livro. Alguns dizem que das cartas de Paulo, a carta que é mais importante e é considerada a espinha dorsal do Novo Testamento é o livro dos Romanos. É a epístola de Paulo aos Romanos. De fato, a epístola de Paulo aos Romanos é muito importante para o Novo Testamento. Eu quero te ensinar o Evangelho. Olha para mim. É muito importante para o Novo Testamento. Aleluia. Porque na epístola aos Romanos, Paulo ensina a questão da graça e da lei. Ele dedica tempo, dedica ciência do Espírito Santo para poder explicar o que é graça e por que a lei não funciona. Aleluia. Por que vivendo a base da lei não há salvação? Ele dedica tempo para te mostrar qual é o objetivo da lei e qual é o objetivo da graça. No livro dos Romanos, eu gosto muito de Romanos, mas quando eu leio o livro de Hebreus, me parte o coração, porque fala-se de Jesus. Não fala-se da graça apenas. É verdade que o livro de Romanos revela Cristo, fala de Cristo, mas em Hebreus ele fala especificamente de Jesus e revela Jesus. E eu quero te ensinar o dia de hoje, revelando Cristo, porque a tua vida, se estiver baseada em pôr saia comprida, vestir casaco comprido, amarrar lenço, por fato, se a tua vida estiver baseada nisto, cedo ou tarde, a tua fé ir embora, é de pouca duração. Mas se você conhece Cristo, nada, meu irmão, vai te
afastar dessa fé. É por isso que no livro de Romanos capítulo 8 ele diz uma coisa muito bonita. Quando ele faz aquele cântico poderoso e diz nada. Não é Romanos, é Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8 diz: nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Aleluia. Porque aquela pessoa que conhece Jesus, a pessoa que entendeu Jesus, que Jesus foi revelado, esta pessoa está firme na palavra. Não depende de amigos para ir para a igreja. Não depende de ninguém para servir Jesus. Ainda que toda a terra se volte contra Jesus, ele está pronto para dizer, ainda que eu esteja sozinho, eu sozinho estou pronto para servir Deus. A pessoa que entendeu que Cristo foi revelado, ainda que a sua família se levante contra ele, ainda que irmãos da igreja se levantem contra ele, ainda que os seus amigos se levantem contra ele, ele está pronto para ficar em pé e dizer: não tem problema, eu tenho sustento suficiente em mim para permanecer com Cristo. É por isso que no dia de hoje, a minha vontade, é verdade que não vamos demorar, temos que orar, mas no dia de hoje, a minha vontade é ensinar um pouco mais sobre a identidade de Cristo. E Paulo começa aqui, diz: é filho de Deus. A primeira coisa que Paulo ensina logo no primeiro versículo é que Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus Cristo não é um profeta de Deus. Jesus Cristo, ainda que seja profeta, ele não é um profeta. Aleluia. Amém. Jesus Cristo não é um enviado de Deus. Jesus Cristo, ainda que seja um enviado de Deus, ele não é um enviado de Deus. E nos tempos atuais, há muitas doutrinas que fazem de tudo para reduzir Cristo da categoria de filho de Deus, de semelhante a Deus, para lhe tornar um enviado, um mensageiro, um embaixador, para lhe tornar um profeta. E alguns mais ousados dizem um simples profeta. Eu não sei o que é de simples em ser profeta. Eu não consigo compreender como é que alguém diz um simples profeta. Não é simples ser profeta. Um profeta não é simples. E aqueles que fazem a divisão da teologia conseguiram separar os profetas em profetas menores e profetas maiores. Eu não sei o que faz de um profeta menor e do outro maior. Alguns dizem a quantidade das profecias, mas segundo a palavra, eu consigo notar que o ofício de um profeta é levantado por Deus. Aleluia. É trazido por Deus. Então Paulo diz que Jesus é filho de Deus. Aleluia. No versículo 1, é filho de Deus. Filho de Deus.
O que significa que é Deus. Aleluia. O que significa que é Deus? A segunda coisa, no versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. A segunda coisa que eu quero trazer aqui, embora pareça muito simples, mas para mim não é simples, é que a Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, por quem Deus fez o mundo. Significa que Jesus é quem fez o mundo. Significa quem disse haja luz. A pessoa que disse haja luz foi o Senhor Jesus. Quem disse haja céus e terra, haja mar e todos os animais que povoam a terra, que povoam o mar, que povoam os céus, é o Senhor Jesus. Ele, o próprio Senhor Jesus, é que proferiu haja luz. Quer dizer, Deus, que é o próprio Senhor Jesus, conforme o versículo 1, é que fez todas as coisas. Jesus Cristo não aparece no dia que nasce através de Maria. Não aparece no dia que nasce através de Maria. Ele aparece logo no início das coisas, desde a fundação do mundo. Compreender Cristo ou entender um pouco, eu sei que não é possível entender na plenitude. Eu sei que não é possível compreender na plenitude, mas compreenda o mínimo possível para sustentar a tua fé. Aleluia. Deixa eu dizer aqui que Ele é que fez o mundo. Significa que tudo é dele. Ele é que fez o ouro. Ele é que fez. Nós gostamos de dizer, Ele é o dono do ouro e da prata. Nós dizemos isso porque está escrito. E gostamos de dizer isso quando queremos pedir alguma coisa a Deus. Dizemos, o Senhor é dono do ouro. Mas a verdade, Ele é quem fez o ouro. Aleluia. Não é só ser dono, é quem produz a prata, e todas as coisas que existem são dele, pertencem ao Senhor Jesus. E a revelação de Cristo na tua vida é extremamente importante. Aleluia. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui no versículo 3 é um versículo muito poderoso. Aleluia. É de fato um versículo muito poderoso. Mas tem uma parte que toca o coração. Diz que é a expressa imagem da sua pessoa. A expressa imagem da sua pessoa. Aleluia. Você pode olhar para mim? Olha para mim e aplauda o Senhor. Diz que Jesus Cristo é a expressa imagem da sua pessoa.
dizendo, vamos lá, tudo que de Deus pode ser visto, é visto em Cristo. Tudo que pode ser visto em Deus, tudo que pode ser visível em Deus, tudo que pode ser conhecido em Deus, tudo que pode ser compreendido de Deus, é visto, é compreendido em Cristo. Se alguma coisa não está em Cristo, significa que não está em Deus. Não tem nada de Deus que não tenha sido visível em Cristo. Significa que Cristo é a parte conhecida de Deus. Significa é a parte que pode caber na mente do homem de Deus. Embora o próprio Cristo não caiba completamente na mente do homem. Aleluia. Tudo que pode ser conhecido de Deus está em Cristo. Não tem nada que você pode saber de Deus se você não souber em Cristo. E ele diz aqui, e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu conhecimento, pela palavra do seu poder. Aleluia. Aleluia. Amém. Tudo pertence a Cristo. Tudo de Deus que pode ser conhecido, notado, sabido, é sabido em Cristo. A pessoa do Senhor Jesus é totalmente incrível, indispensável se você quiser ter um conhecimento ou um relacionamento com Deus. Aleluia. Amém. Ainda no versículo 1 de Hebreus, no capítulo 1, desculpa, de Hebreus, eu quero ler do versículo 8 em diante. Diz assim: mas do filho diz, permita-me ler isso em outra traduz. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Aleluia. Amém. Agora ele volta e diz uma coisa muito incrível. Diz que Jesus Cristo, que fez os céus e a terra, significa que Ele é que fez os anjos, Ele é que fez os querubins, os serafins, até mesmo os demônios, foram feitos por Deus. Aleluia. Os demônios foram feitos por Deus. Sabe? Demônio é um estado de condenação, é um castigo. Quando Deus castigou os anjos pela rebelião, Ele os castigou,
Cristo. E é um castigo criado pelo próprio Jesus. Para anjos que habitavam na luz inacessível. Que viviam em perfeita harmonia nos céus. Viver em trevas é um grande castigo. Então Deus, que fez os céus e a terra, a palavra diz que tudo vai apodrecer, vai perecer. Mas Ele vai permanecer. Amados, se eu estivesse a falar de David, vocês estariam a dar glórias a Deus. Se eu estivesse a falar de Jacó, vocês estariam a dar glórias a Deus. Se eu estivesse a falar da glória da fé de Abraão, que é inabalável, vocês estariam a dar glórias a Deus. Mas todas essas coisas, todas as pessoas perecem. Eu estou a falar daquele que estava no início e no fim firme, observando tudo, mesmo quando tudo perecer, Ele permanece. Cristo Jesus. Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, tudo que fala desde o princípio, está a falar de Cristo, está a falar de Jesus. Diz que tudo vai envelhecer e vai perecer e vai morrer, mas Ele, o Senhor, vai permanecer. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Cristo Jesus. Jesus Cristo. Por que Cristo deve ser revelado nesta igreja? Abra comigo Colossenses. Capítulo 1, versículo 26 e 27. 26 fica 27. Eu amo muito esta palavra. Toca o meu coração. Veja assim. O mistério que esteve oculto. Estou a ler Colossenses capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. No versículo 26, diz Cristo é o mistério que esteve oculto entre todos os séculos e entre todas as gerações, e que agora foi revelado aos santos. O mistério que esteve oculto, quando Cristo é revelado, ou
pode olhar para mim, estamos a falar de Jesus. Sabe o que é? Nós falamos de muita gente. Eu gostaria que nós falássemos mais de Jesus. Nós temos que falar muito mais de Jesus nesta igreja, porque a igreja é dele. Aleluia. Amém. Nós somos dele. Aleluia. Estamos a falar do nosso dono, do noivo da igreja. Já dizer que Cristo é um mistério que esteve oculto durante anos e anos e gerações. Mas quando ele é revelado, os tempos mudam. A revelação de Cristo obriga a mudança de tempo. É por isso que os tempos são divididos entre os tempos antigos, chamados antes de Cristo, e os tempos atuais, que chamamos depois de Cristo. Porque a revelação de Cristo Jesus obriga a mudança dos tempos. É por isso que na vida de alguém, quando a pessoa conhece Cristo, quando Jesus é revelado na vida da pessoa, o tempo da vida desta pessoa deve mudar. Na vida dele já tem um tempo antes de Cristo e tem um tempo depois de Cristo. Cristo não pode ser revelado na tua vida e você permanecer o mesmo, permanecer a mesma pessoa. Não é possível. Quando Cristo veio para esta terra, a terra teve que mudar, as histórias teve que mudar. Olha hoje para esta igreja nessa manhã, eu vejo um povo que carece a revelação de Cristo. Não estou dizendo que carece de uma pregação que fala de Cristo. Não estou falando de uma pregação que fala de Cristo. Estou falando da revelação de Jesus na tua vida. Ativa isso, Jesus. Aleluia. Amém. Porque muitos de nós aqui, Jesus Cristo ainda não foi revelado em suas vidas. É por isso que sua vida não muda. É por isso que não mudam. Não são transformados. Não são renovados. Não são modificados. Assim como os tempos foram obrigados a mudar pela revelação de Cristo, as nossas vidas também. Aleluia. Eu fico chocado com vocês. Se você não consegue glorificar a Deus aqui na igreja, vai glorificar aonde? Pessoa que não diz, não glorifica a Deus, não faz nada. Fica, parece, está no Alasca. Foi congelado aí na cadeira. Disseram se você se mexer, vai para o inverno. Ele diz aqui, a revelação de Cristo muda as coisas e muda as pessoas. E eu consigo perceber aqui que Jesus Cristo continua sendo um mistério para a maioria de nós. Continua sendo um mistério para a maioria de nós que estamos aqui. A julgar pelo comportamento, a julgar pelas atitudes, a julgar pela forma de agir. Eu posso ver
que Jesus continua sendo um mistério para alguns. Mas esta palavra diz que o mistério de Cristo, ou melhor, o mistério de Deus, esteve oculto por gerações e gerações. Significa que Deus trancou a identidade de Cristo em cadeias, mistérios, guardou como um segredo para não revelar a qualquer pessoa. Quando você continua a ler o mesmo versículo, diz que este mistério foi revelado aos santos. Por que isto está a ser revelado na igreja? Falta de santidade. Porque os padrões de Deus continuam os mesmos. Ele diz que Jesus Cristo é revelado apenas para os santos. Aqueles que buscam a santidade, aqueles que amam a santidade, aqueles que se esforçam pela santidade, somente essas pessoas é que Deus vai lhe abrir os olhos para revelar Jesus. Porque alguns, e são a maioria, na igreja não estão à busca de Cristo. Ou melhor, não estão à busca da santidade. Onde não há santidade, Cristo não pode ser revelado. Aleluia. Amém. Cristo não pode ser revelado. E ele continua sendo um mistério dentro das igrejas. Irmãos que não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, e o desinteresse para com Jesus. Quando você entra nas igrejas e vai pregar Jesus, a tua mensagem não tem interesse. Mas se você prega bênção, se você prega que haverá sucesso, aqui mesmo, se eu estivesse a pregar que aqui haverá um casamento, aqui mesmo nessa igreja, o interesse pela mensagem seria diferente. Se eu estivesse a pregar para este público aqui, promoções, dinheiro, sucesso, o interesse seria diferente. Mas deixa-me te dizer, eu venho pregar sobre aquele que é sobre todas as coisas. E tendo ele, você tem todas as coisas. Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. É por isso que o próprio Jesus, quando veio aqui nesta terra, desprezou tudo. Porque tudo que há nesta terra, ele tinha nele mesmo. Ele desprezou tudo. Ele se escondeu como ouro, como as pedras preciosas. Jesus se fez igual a essas pedras. Se escondeu. Você não vai apanhar diamante na rua dizer: só eu diamante, apanha-me lá. Deixa eu ver. E se você apanhar um tal diamante, hás de pensar que não é diamante. Se você apanhar diamante, hás de olhar, hás de deitar fora. Dizer é um vidro qualquer.
Cristo veio a si mesmo. Krista antixitano. Na sua forma bruta. Kaxivumbeko xaki xa ku karhata swinene. Aleluia. Naquela forma que precisa do homem buscar, procurar, lapidar, até que encontre. Konza swikuma. O meu desejo nesta manhã é que você aceite Jesus. Nós estamos falando de você aceitar ir na igreja. Nós estamos falando de você aceitar orar. Nós estamos falando de você aceitar Jesus. O bem mais precioso e mais disponível. Cristo. Que precisa ser revelado. No versículo, no capítulo 2, versículo 2, ainda em Colossenses, diz assim: guardado, porque a esta altura ele já tem revelado. Neste versículo nós encontramos os frutos da revelação de Cristo na vida da igreja. Encontramos os frutos da revelação de Cristo na vida da igreja. Aleluia. A primeira coisa é a consolação. Quer dizer, a igreja que Cristo foi revelado é uma igreja consolada. A pessoa que foi revelado Cristo é um cristão consolado. A maioria dos cristãos vivem aflitos porque Cristo não lhes foi revelado. Estão aflitos. Toda hora estão aflitos. Correndo atrás de vícios. Correndo atrás de coisas desta terra. Correndo atrás de satisfação. É homem ou é mulher. Correndo atrás das coisas seculares. Porque não estão consolados. Ficam acreditando que vão ser consolados quando o salário sair. Quando o salário sai, a aflição continua. Acreditam que vão ser consolados quando casarem, quando se casam, a aflição continua. Acham que vão ser consolados quando comprarem veste nova, fato novo. Quando compram, continuam aflitos. Acham que vão ser consolados quando construírem sua casa, compraram o seu carro, compraram um novo celular, um novo computador. Mas quando compram, a aflição continua. Porque a única forma que existe do coração do homem ser consolado é através do conhecimento de Cristo. A maioria de vocês aqui andam aflitos. Eu vou ficar melhor quando acontecer coisa H. Você precisa de Cristo. Está dizendo aqui a consolação. Tenham corações consolados e sejam unidos em amor. A igreja em que Cristo foi revelado está unida, não pelo culto de domingo, não pela vigília, não por um interesse, mas estão unidos por Cristo. Aqueles que estão unidos pelos cultos, quando o culto acaba, a união acaba. Aqueles que são unidos pelas
vigília. Quando a vigília acaba, a união acaba. Mas aqueles que estão unidos em Cristo, nada lhes pode separar. É por isso que eu quero dizer nesta hora, a nossa união nesta igreja deve ser Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Enriquecidos na plenitude da inteligência. Enriquecidos na plenitude da inteligência. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Este grande mistério, que é Jesus, quando aparece para se revelar, ele é maior do que todas as coisas, do que todas as doutrinas. É por isso que quando ele chega, encontra doutrinas, e os fariseus e saduceus, que amavam as doutrinas, eles tinham a doutrina como maior do que qualquer coisa. Mas Cristo é maior do que as doutrinas. Quando você encontra Cristo, você se desliga das doutrinas e se liga a Cristo. Eu vejo nesta manhã uma igreja demasiadamente ligada à doutrina, embriagada por doutrinas, totalmente bêbada por doutrinas, mas com zero de Cristo. Não conhecem Jesus. É por isso que não arde no teu coração a necessidade de buscar Deus. Você não busca Deus porque te mandaram na igreja, porque pregaram na igreja. Você busca Deus porque o teu coração necessita dele. Isto não é doutrina. Isto é intimidade. Isto é comunhão com Deus. O que eu quero que essa igreja compreenda é que você foi chamado para ter comunhão com Deus. Isto não é culto. Comunhão com Deus não é culto, não é ir à igreja. Aleluia. Amen. E deixa eu retificar. É culto sim, mas é um culto racional. É um culto perfeito. É um culto que você realiza estando dedicado sua vida. Chama-se culto racional. Paulo disse naquele dia: ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo? Essa palavra sacrifício vivo é uma grande contradição, porque sacrifício pressupõe a morte. Aleluia. Aleluia. Sacrifício pressupõe morte. Quando o animal foi sacrificado, significa que o animal foi o quê? Foi morto. Quando dizemos Cristo foi crucificado, significa que Cristo foi. Sacrifício pressupõe morte. Mas Cristo veio nos ensinar que o sacrifício que Ele quer é o sacrifício vivo. E isso tem que ser Cristo revelado para você. Conhecer Jesus.
conhece Cristo não é escravo da feitiçaria, não é escravo da imundície, porque conhece Cristo. Aquele para quem Cristo foi revelado não pode ser escravizado, porque Cristo é a liberdade, é a libertação. Estar liberto significa estar em Cristo, é ser servo de Cristo. Isso é que é ser liberto. Não ser servo de Cristo é ser escravo de qualquer coisa que seja. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode me compreender aqui? Está entendendo isso aqui? Capítulo 2, Hebreus. Podemos falar de Jesus, né? Vamos falar de Jesus. Hebreus 2, versículo 7. Amado, aquela pessoa que não ama Jesus não pode entrar no céu. Porque no céu é para você viver com Jesus para sempre. Amado, para sempre é muito tempo. Para sempre é muito tempo. Vão passar 50 bilhões de anos. E a eternidade ainda nem terá começado. Então quem vai viver no céu tem que amar Cristo. Para não pose, para não lhe envenenar, para não lhe infartar, para não lhe infartar. Você pode fingir gostar. Mesmo aquela amiga que você finge de gostar, aquele amigo que você finge de gostar, parece que são grandes amigas, até finge um dia está com rosa. Um dia vai te infartar isto. Chega um momento que você fica cansado. Já chega, não ligaram, não entender, já te infartou isto. Aleluia. Amém. Então, para você viver no céu, você deve amar Cristo. Porque todos os dias você vai ver a Ele, vai viver com Ele. Então importa a gente promover o amor a Cristo. Estamos a promover o amor. Versículo 7, capítulo 2 de Hebreus, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse da morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aleluia. Olha lá Cristo. Deus leva muito a sério a redenção do homem. Agora quero pedir que todos prestem bastante atenção no olho.
Deus leva muito a sério a tua salvação. A tua salvação para Deus não é um evento de domingo de manhã, quando você vai para a igreja. Para Deus, a tua salvação, a tua redenção é algo muito sério. E a redenção é tão séria que Deus investiu tudo na redenção. E Deus espera que as pessoas levem a sério a salvação. A palavra de Deus diz assim. Diz assim a palavra de Deus. No livro de Mateus capítulo 20. 24 vezes. Diz assim. Diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro no bosque. E foi e vendeu tudo que tinha. E voltou e comprou aquele campo. Aleluia. Deus espera que o alcance da redenção, quando você conhece Jesus, quando Cristo te é revelado, quando você percebe que Jesus Cristo não é aquele mano da igreja, que todas as igrejas falam dele, que parece que é o dono das igrejas. Quando você compreender que não é isso, você compreender que Jesus Cristo, Deus deu tudo dele pela tua salvação. Quando você compreender isso, Deus espera que você dê tudo que é teu, todo teu tesouro, tudo você dedique tudo por causa de Cristo. Deus espera que a revelação de Cristo na tua vida te constranja ao ponto de você dar tudo por Cristo. Não trata-se de dinheiro, trata-se da tua vida. Com o tempo, Jesus sabia que com o tempo muita gente iria abandonar a fé, se inflamando em paixões infrutíferas, desejando coisas desnecessárias. Mas Deus, Ele espera que você dê tudo por Cristo. Eu sei que muitos de vocês não estão dispostos a dar tudo. Aí no teu pensamento está a dizer tudo é muito, pastor. Talvez metade, que tal metade? Mas Jesus quer tudo. Ele quer tudo. Ele disse tudo. É o que Ele espera de você. Quando você serve Deus, você não está prestando um favor. E todas as vezes que você serve a Deus, dando-lhe migalhas do seu tempo, migalhas da tua disponibilidade, do teu amor, você está a aumentar a tua própria condenação. Aleluia. Amém. Será que você pode me ouvir?
Você está aumentando a tua própria condenação. Quando você está ligado da tua disponibilidade, você está se condenando a si. Porque toda vez que você escolheu não servir a Deus na plenitude, estás a carregar para si condenação. Eu quero terminar aqui. Eu vou terminar por aqui. Amados, que Cristo continue sendo revelado nas vossas vidas. Que vocês conheçam Jesus. Que não conheçamos apenas a igreja, mas que a gente conheça Jesus. Na manhã de hoje, vá para casa meditando sobre Jesus, sobre a sua identidade, na tua vida. Se Cristo faz sentido na tua vida. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Se Jesus faz sentido na tua vida, identifique tua vida para Jesus. Coloque-se a pé.